Pilatos tem com Jesus uma conversa. Então, a gente inicia o capítulo assim. Pilatos, voltando a entrar no palácio e mandando vir Jesus, perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam me combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse então: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes que sou rei. Mas nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 23, não, 28, versículo 36, 33 e 37. Então, quando Jesus disse isso para ele, mostrou que realmente ele não fazia parte do reino material ao qual eles viviam. Né? Eles todos tinham essa presunção de sair para as guerras, para adquirir novas terras, tudo isso. Só que Jesus falava através do amor, falava, dizia tudo. Então, veja só, Jesus, certo dia, foi a Jerusalém e lá ele tinha um grupo de sacerdotes e de pessoas ali paradas, pensadores da época. Aí um deles ficou intrigado com Jesus e perguntou a ele o que ele estava fazendo lá. Jesus chamava atenção por conta do seu magnetismo. As pessoas, quando olhavam para Jesus, sentiam o magnetismo de Jesus. Então, perguntou o que Jesus estava fazendo ali. Jesus disse que tinha ido falar do reino de Deus. Voltaram a perguntar a Jesus: que reino é esse? Jesus disse: esse reino é obra divina no coração dos homens. Desculpe. Esse reino é conquistado não por fora, mas por dentro. É um reino interior. Jesus estava falando do reino espiritual, de amor, de dedicação pelo um reino de proteção, de fraternidade, de solidariedade. Não era um reino material. Jesus falava da vida futura, falava dos preceitos morais, da lei universal, do nosso progresso, para o reencontro com Ele. Só entendemos a justiça de Deus através da reencarnação, da certeza de uma vida no passado e de onde virá o futuro. Poderemos entender a misericórdia de Deus, dando a nós uma chance para nós evoluirmos. Como assim? Reencarnando. Deus, ele é tão justo, tão bondoso, tão amoroso, que nos dá essa oportunidade para que nós tenhamos a oportunidade de vir mais uma vez à Terra, nesse plano nesse plano material, para reconquistarmos os nossos erros. Se praticarmos coisas erradas aqui em outras vidas, temos essa oportunidade. Então, Deus é um Deus amoroso, um Deus que ele faz com que nós mesmos façamos o nosso julgamento. Deus não julga a gente. Deus não é um ser que impera a gente fazer com que nós sejamos culpados pelo aquilo que a gente faz. A nossa consciência é que a gente mesmo, fazendo um autoconhecimento do que a gente fez de certo e de errado, é que nós vamos ter a capacidade de nos melhorarmos. Termos consciência das nossas virtudes, dos nossos defeitos, e pegar essa oportunidade que Deus está nos dando e tentar modificar. Por exemplo, uma árvore mesmo. Uma árvorezinha, a gente pega uma sementezinha e planta a sementezinha. Só que dali, ela vai ter que lutar contra aquela terra que ela está bem abaixo, a terra, até ela subir um raminho dela
passar pela terra até receber o sol. E dali ela crescer, ter o tronco bem forte, né? E ali ela passa por quê? Por tempestades, por ventania muito forte, né? E mesmo assim ela se mantém firme. Assim somos nós. Ah, porque nós passamos por... eu estou doente, não sei por que eu estou doente, porque eu estou passando por isso. São as provações para ver se a gente tem capacidade de superar. Então, Deus dá essa oportunidade para a gente e mais. A gente bem sabe que tem um ditado que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Se ele não soubesse que a gente tinha capacidade de superar as dificuldades, a gente não estava aqui reencarnando. Todos nós estamos nesse momento, nesse plano de prova e expiações, justamente para crescer interiormente. Nós somos o quê? Somos uma plantinha que está aqui dentro, uma sementezinha, para a gente florescer, para a gente crescer, não é? Então, se nós tivermos esse autoconhecimento, né? Pensarmos nas coisas certas, as coisas erradas que a gente pratica, já ganhamos, avançamos um grande passo. Sócrates, quando chegou no tempo de Delfos, viu uma frase escrita bem grande: conhece-te a ti mesmo. E ele, como era um pensador, um filósofo, que gostava de analisar as coisas, o que ele fez? Ele foi atrás de ter entendimento dessa frase. E realmente chegou à conclusão que se a gente não se conhecer, a gente não vai ter, galgar coisas melhores, não vai crescer tanto moralmente, como crescer materialmente. Porque se a gente não se conhecer, a gente não vai saber os nossos talentos. Como é que nós vamos praticar uma profissão se a gente não sabe do que a gente é capaz? Não é isso? Então, Deus dá para a gente a oportunidade, Ele mostra para a gente os nossos talentos. E daí a gente pega essa força e continua. Ah, mas é dinheiro, coisa material. Mas veja só, o dinheiro não bem aplicado, ele não é tão bom. Mas o dinheiro aplicado para nosso benefício e coisas boas e para coisas boas para o próximo, Deus não condena, porque se ele condenasse, ele não mandava a gente trabalhar para o nosso próprio sustento, não é isso? Então, por que nós não procuramos saber o que somos capazes? Assim, quando o reino de Deus nascer de dentro de nós, aí vamos saber como é que a gente vai começar a mudança. Se a gente é o quê? Orgulhoso, se somos egoístas, né? Se somos pessoas que julgam muito as outras, o andamento da vida do outro, né? Então, se somos orgulhosos, temos que trabalhar a humildade. Temos que evitar ser rude, ser prepotente, ser o tal dono da razão. Tem pessoas que, quando diz uma palavra, não aceita de jeito nenhum ser contrariado. Você tem que ser humilde, né, para poder tentar entender o outro. Dar a vez ao outro também de dar a sua opinião, de dar a sua versão das coisas. Porque se você acha que é o dono da razão, pode ter certeza, você vai ficar de lado porque as pessoas vão querer distância de você. Porque vai saber que você não é uma pessoa que é capaz de ter entendimento, de ter uma conversa, de ter uma palavra para falar, não. Você acabou. Eu falei, ponto final, é como se fosse um juiz. E não é bem assim. Deus não é juiz da gente. Quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, nós é que temos na nossa consciência o certo e o errado. Não é? E pedimos, imploramos para vir consertar o que fizemos de errado. E se somos egoístas, a gente tem que praticar o quê? O desapego. O desapego das coisas materiais, o desapego dos nossos vícios, né? O desapego de
de querer ser tudo para si, é meu, não vou emprestar. Tem pessoas que têm roupa, chega alguém que pede emprestada roupa, não dá de jeito nenhum. O guarda-roupa está abarrotado de roupa, mas não dá, não empresta de jeito nenhum uma roupa. Né? Então, é egoísmo. E quanto mais tem, mais compra e não tem a capacidade de doar essas que não é utilizada. Então, é muito egoísmo. Então, aos poucos, quando a gente tem um aprendizado e vamos estudando o entendimento que Jesus tinha de um amor próximo, da caridade, aí sim, nós vamos fazer aos poucos, nós vamos ter essa consciência. E se a gente fizer coisas erradas, a gente vai tentando voltar atrás, né? E se começar a trabalhar isso, as nossas atitudes, as nossas ações, quando nós fizermos qualquer coisa de errada, vai prevalecer o que a gente aprendeu. Por exemplo, uma pessoa fez uma coisa com você e você simplesmente não gostou, deixou de falar com aquela pessoa. E você ficou com raiva. Aí vem outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Quando você vai atender aquela pessoa, você é rude com aquela pessoa. Na mesma hora, se você tiver o conhecimento, você vai cair como se fosse assim, um sininho vai tocar na sua cabeça assim. É como se você alertasse você. Isso foi certo? Aí você sente aquele mal-estar. Você tenta voltar atrás e você vai lá e pede desculpas, perdão, dependendo do caso do que foi dado, né? Então, é assim que a gente tenta fazer. Porque Kardec até perguntou, pelo entendimento de Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que Jesus entendia de caridade? Aí ele disse, né, que era o quê? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, você ser benevolente, você ser indulgente e você perdoar. Ah, mas o que é ser benevolente? Demonstrar a bondade, não só para o outro, mas como você. Tudo começa da gente. Porque a gente tem que se estudar, tem que se trabalhar. Então, a gente tem que ser benevolente com a gente, para a gente não ter pressa. Tudo não é questão de rapidez, dar pressa para resolver as coisas, para fazer aquilo. Estamos vivendo cada dia. Não precisa correr. Agora, se você tem consciência do que é certo, do que é errado, tudo vai indo de acordo com o tempo, com a hora certa. Tudo vai ser. Então, você tem que ser uma pessoa altruísta, uma pessoa que pensa no outro, com bondade, ser uma pessoa que só tenha pensamentos bons, né? Porque quando você tem pensamentos não muito agradáveis, a gente pode chamar até os irmãozinhos que estão aí passeando e que eles fazem questão de atrapalhar a vida do outra pessoa. E se a gente tem sempre pensamentos bons, a gente vai estar o quê? Sempre sendo guiado, ajudado pelo nosso anjo protetor. Que ele vai ajudar a gente. Pode ter certeza, dá intuição, dá um cliquezinho para a gente entrar, fazer coisas boas, para a gente não fazer coisas erradas, não é? Então, veja só, tem uma frase que as pessoas dizem que é a frase mais poderosa que tem, que é Deus te abençoe. Então, mesmo você não conhecendo uma pessoa e a pessoa faz alguma coisa boa para você, ou então a pessoa vai saindo de casa para trabalhar, você diz, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Essa frase é muito poderosa. Você está mostrando aí a sua benevolência, a sua caridade, certo? Um amor pelo outro. Mesmo sem você perceber, você está fazendo isso. Né? Então, vamos ser mais benevolentes, vamos ser mais indulgentes, né? E a indulgência? E a indulgência? A indulgência é uma caridade moral.
Uma pessoa indulgente não vê os defeitos do outro. A pessoa pode ser uma pessoa rude, pode ser uma pessoa que não goste de conversar com as pessoas, que não gosta de ter a proximidade com o outro. Mas veja só, essas pessoas têm defeitos. Só que ela também tem uma bondade. Ela é uma pessoa honrada, é uma pessoa pontual, é uma pessoa atenciosa. Quando você está parado em um lugar, a pessoa vem, tudo bem, você tem alguma coisa? Mesmo ela tendo outros defeitos, elas têm virtudes. Então, tem que tentar ver essas virtudes. De uma maneira que você vai trabalhando isso de um jeito que quando essa pessoa chegar para você, conversar com você, você não vai ver mais nunca os defeitos dela. Embora ela tenha, né? Embora ela não tenha, não trabalhe isso, a mudança dela, né? Mas você começa a gostar dela, você começa a modificar o pensamento que tem contra ela. Então, você vai fazer com que a convivência seja mais suave, seja uma convivência amorosa, terna, carinhosa. Mesmo outra pessoa chegando, mas fulano falou de você, você falou, tudo bem, mas você só vê a bondade daquela pessoa, só vê as virtudes dela. Tem um exemplozinho muito interessante. A gente tem algumas pessoas, a gente pega um papel em branco e bota um pontinho no meio desse papel e manda as pessoas passarem uma para a outra com esse papel. Pergunta às pessoas, o que vocês viram nesse papel? As pessoas só vão ver um pontinho preto. Ah, tinha um pontinho preto nesse meio desse papel. E o todo do papel branco? Viu? Não, ninguém presta atenção nisso. Então, as pessoas que não têm consciência, não são pessoas indulgentes, elas só vão olhar o erro do outro, não vão olhar o todo. Porque muitas vezes as virtudes superam aquele pequeno pontinho preto. Então, por que julgar? Por que tentar ver somente o defeito? Porque nós mesmos temos defeito. As pessoas são o espelho nosso. Se alguém disser pra gente que você é chato. Não, não acho não. Eu não sou chata, não. Mas se você parar e pensar, será que eu sou chato mesmo? E você ter a humildade de chegar para outra pessoa e perguntar, você me acha chato? Se a resposta for positiva, você vai ter o quê? Que se vigiar. Né? Kardec diz, vigiai e orai, mas são vigiar as suas atitudes. Vigiar as suas atitudes para não cair em erro, para ser pessoas melhores a cada dia. Não é? Então, nós temos que tentar o quê? Para chegar, olhar o outro com um olhar amoroso, com um olhar carinhoso, começa tolerando. Porque a convivência, a tolerância, se a pessoa fizer algo com você de errado, você vai perdoar, bem tranquilo. Você não vai ficar com aquela mágoa daquela pessoa. Você vai conviver com aquela pessoa para você, dali, você amar aquela pessoa. Eu sempre falo de uma passagem que eu vi, uma historinha muito boba, mas é uma historinha muito relevante, né? De um pai e de uma filha. É um ensinamento. Então, o pai, certo dia, viu a filha chegar da escola correndo, chorando, aperreada. Aí o pai perguntou a ela, filha, por que você está tão aflita, está chorando tanto? Aí ela disse que não suportava mais uma coleguinha que ela tinha na escola. Aí ele perguntou a ela, por quê? Porque toda vez, na hora do lanche, ela quer comer o meu lanche. Eu divido com ela. Então, eu quero matar ela. Você vai matar ela por mim? Ela perguntou, o pai disse, não, quem quer matar ela é você, então você vai matar. No outro dia, o pai disse, eu vou preparar seu lanche. Fez 2 lanches. Aí,
Ele chamou ela e disse assim, esse lanche é o seu e esse outro é da sua coleguinha. Pegou um potezinho com um pó branco e mandou ela pegar o pó branco e colocar no lanche da colega. E ela perguntou, o que é isso? Ele disse, é veneno. Você não quer matar sua colega? Ela disse, quero. Aí ela colocou. Quando você chegar na escola, você tenha cuidado de não comer o lanche da sua coleguinha. Coma o seu. E outra coisa, se aproxime mais dela, converse com ela, brinque com ela, estude junto dela, para as pessoas não desconfiar de você quando ela morrer. Aí assim ela fez. Passou o tempo, chega ela mais uma vez chorando demais. Aí o pai perguntou, por que você está chorando? Minha coleguinha não vai na escola há 2 dias. E a mãe dela foi hoje dizer que ela está no hospital, ela está internada, está muito mal. Eu não quero que ela morra, não. Aí o pai disse, olha, como não você quer que ela morra? Você não queria que ela morresse? Ah, quero não, porque eu me apaixonei, eu amo ela. Ela é minha melhor amiga. Aí o pai chegou, chamou ela, pegou o potezinho e mandou ela experimentar. Ela disse, você quer me matar? Ele disse, não, isso aqui é açúcar. Isso aqui é para você aprender que a convivência e a tolerância, ao invés de ser regado o ódio, rega o amor. Então, o ensinamento desse pai foi para ela. E ela chegou e disse que a coleguinha pedia o lanche dela porque não tinha lanche para levar para a escola. Então, a sabedoria desse pai ensinou a filha que a convivência, a tolerância é o quê? É a água, rega o amor. Rega ainda mais. A tolerância chega ao perdão. Então, se ela tinha raiva da coleguinha, ela perdoou. Chegou a perdoar e virou amor. O ódio foi esquecido. A mágoa foi esquecida. Não é? Então, por que nós não fazemos isso? A gente só vê a dificuldade, só vê o pensamento contrário. Eu, como estou falando, sou a primeira a escutar, sou a primeira também a refletir disso. Porque o que eu falo para vocês, eu sou a primeira a escutar. Então, se eu tenho algum defeito, algum erro que eu ainda não enxerguei, eu vou aprendendo dia a dia, tal qual vocês vão aprendendo. Entendeu? Então, vamos ressignificar nossa vida. Vamos ver como é que a gente pode se melhorar. A gente vai saber que as coisas mudam da gente de dentro, quando a gente sentir a nossa mudança. E é tão bom. Eu já tive a experiência de uma mudança muito próxima de mim. Um esquecimento de algo que uma pessoa fez maldade comigo e eu esqueci completamente que essa pessoa foi má comigo. Eu fiquei, quando eu vi essa pessoa, eu fiquei tão feliz, e chamei essa pessoa para falar comigo. Quando ela chegou perto de mim, ela ainda não tinha esquecido. E ficou em dedo rijo para mim, falando e me xingando, dizendo tanta coisa. A pessoa que estava junto de mim perguntou, você tem certeza que você conhece essa pessoa? Que essa pessoa gosta de você como você gosta dela? Eu disse, olhe, eu não tenho nada contra mais ela. Ela fez comigo, mas eu não tenho nada contra ela. Chico mesmo disse, ele se doía muito mais se ele provocasse uma pessoa ficar triste com alguma coisa que ele tenha feito, com a atitude que ele fez. Né? Então, se a pessoa ainda tem mágoa, o problema é dela. E se eu conseguir esquecer, conseguir perdoar, aí eu já estou bem melhor. Eu já consegui galgar um passozinho, um degrauzinho. Porque é todo dia a gente faz isso. Sobe um degrau, desce um degrau. Sobe um degrau, desce um degrau. É muito difícil a gente permanecer sempre no segundo degrau. Mas a vida é um aprendizado. Chico mesmo diz que quando a gente tiver algo que nos incomoda, uma pessoa vir fazer uma crítica a gente, para a gente não rebater, né?
A gente beber um pouquinho d'água, é a água da paz, né? E a gente ficar com a água na boca, até a água descer calmamente e a pessoa jogar todas as suas palavras não muito boas para fora e a gente não se envolver. Então, vamos tentar fazer isso. Todos os dias a gente tem que fazer essa reflexão e tentar ser diferente. Quando Jesus dizia, se bater a tua face direita da esquerda, não era para a gente apanhar, não, dar o outro, vem cá, bate aqui, ó, tu esqueceu dessa aqui. Não. Essa outra face é para mostrar que nós somos diferentes. Nós aprendemos o significado dos ensinamentos de Jesus. Nós somos verdadeiramente cristãos, porque seguimos o Cristo, né? Então, em Romanos, capítulo 8 a 28, tem uma reflexão muito boa para a gente ter entendimento, né, das coisas, do nosso processo. Vê, o trigo moído, ele é transformado em farinha. A uva pisada é transformada em vinho. A azeitona prensada, ela é transformada em azeite. Então, a gente tem que entender o que dessa reflexão? Que o processo não destrói a gente, ele apenas transforma. Então, se a gente se permitir se transformar, tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai se melhorar, principalmente de dentro da gente. Então, nós somos quem? Pessoas melhores a cada dia, se colocarmos no nosso pensamento, na nossa consciência, que nós somos capazes de conseguir. Em nenhum momento Deus duvida da gente. Pode ter certeza. Ele sempre está junto de nós. Ele nos ampara, ele nos protege. Tanto que ele dá um anjo protetor junto de nós para, se caso a gente faça uma coisa que não está indo bem, ele dá o quê? Um sinalzinho, uma intuição, um pensamento. E a gente muitas vezes pensa que é da gente. Não vou não. Não vou fazer isso não. Eu tive um pensamento aqui, eu não vou seguir isso não. Então, muitas vezes não é a gente. Muitas vezes é o quê? Nosso anjo protetor que está nos guiando, que está nos orientando. Não é? Recentemente, eu vi um caso daquela Boate Kiss. Vocês lembram daquela tragédia? De vários jovens que desencarnaram? Pois é, a pessoa que organizou a festa, essa pessoa não foi. Porque o namorado dela não queria que ela fosse. Então, ela não foi. Não foi porque no outro dia ele tinha marcado de viajar com ela de férias. Ela não foi. E ela não desencarnou junto com os outros. Foi no outro dia com o namorado viajar. O que aconteceu? Eles sofreram um acidente e os dois desencarnaram. Então, a gente não foge do nosso destino. O que é para ser, é. Então, a gente não foge. Então, tudo que acontece com a gente, tá tudo já certinho, tudo já direcionado. Muita gente chama de destino, mas eu não acho que é destino. Eu acho que é o nosso caminho que a gente vai seguir. E cada dia a gente é como se fosse uma novela, um capítulo novo, uma oportunidade nova de aprendizado, de entendimento, não é? Então, a nossa reforma íntima, a gente tem que fazer diariamente. Se ressignificar, ser pessoa melhor. E não ficar se maldizendo. Eu não consegui isso. Por que eu não consegui? Não. Porque você, se fazendo assim, você está atraindo pensamento negativo. E pensamento negativo não é bom. Então, o que a gente pode fazer para ir aos pouquinhos se melhorando a cada dia? Eu fiz uma listinha aqui de 10 itens, certo? Para você fazer diariamente.
O bom é que você, fazendo hoje já está terminando o dia, mas ainda dá para fazer alguma coisa. Amanhã você começa. Todo a gente diz que para começar no outro dia, tudo para começar tudo no outro dia, né? Até dieta as pessoas fazem para começar no outro dia. Então, cada dia você vai fazer 10 itens. Tentar pelo menos fazer 1 ou 2. Então, o primeiro, evitar reclamar o dia inteiro, tá? Principalmente com aquelas pessoas que a gente convive diariamente. Ou em casa, ou no trabalho, ou numa escola, certo? Evitar reclamar de alguma coisa. Primeiro, ficar em silêncio diante de uma crítica, né? Muitas vezes a pessoa lhe critica por um ato que você faz, porque aquela pessoa é uma pessoa que é dona da razão. Mas você não aceita, mas você tem que, para você não bater de frente, você cala. Você cala uma vez no dia. Não debate com aquela pessoa que te fez crítica. E, ao mesmo tempo, tratar uma pessoa difícil com gentileza. Pode ser essa mesma pessoa que lhe critica, que seja uma pessoa difícil. Aí você tem que o quê? Tentar ser gentil. Fazer uma caridade. E não contar para ninguém. Essa está um pouco difícil, né? Porque hoje em dia as pessoas tudo faz caridade e tiram uma selfie. Não é isso? Todo mundo gosta de tirar uma selfie para mostrar que fez uma caridade. Entrega uma cesta básica. Ó, gente, eu entreguei cesta básica. Eu fiz isso. Não, mas acontece que muita gente diz assim, não, mas eu fiz isso para dar um bom exemplo para as pessoas fazerem, para estimular as pessoas a fazerem. Tudo bem. Tire só do que você vai dar. E diga ainda que foi com a ajuda de outras pessoas. E não saia na foto. Isso aí é muito interessante, você não sair na foto. Fazer uma oração todos os dias. Eu aconselho fazer uma de manhã e uma à noite. De manhã agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez acordado para tentar modificar as coisas erradas que fez no dia anterior e continuar fazendo as boas coisas durante o dia. Não falar mal de ninguém. Olha que isso aí é um pouco difícil. As pessoas não seguram a língua. A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. É justamente para isso, para a gente ver mais, ouvir mais e falar menos. Mas é um pouco difícil. Isso aí muita gente diz assim, não, mas eu sou humano. Eu sou humano, o sangue corre na veia, eu não posso ver nada errado, eu tenho que falar. Se aquela pessoa está errada, eu tenho que dizer que está errada. Mas aí você faz a seguinte pergunta. Você gostaria que essa outra pessoa fizesse o mesmo com você? Gostaria que ela falasse de você? Se uma pessoa vem falar de outra pessoa para você, a melhor coisa é você tentar mudar de assunto. Por quê? Porque pode ter certeza, quando você virar as costas, a pessoa vai falar de você para outro. Se alguém fica falando de um para o outro e vem de contar, vai fazer isso. Normalmente acontece assim. A tolerância. Você ser tolerante durante um dia. Lembre-se sempre da menininha, da história da menininha. Foi tolerante e chegou a amar a coleguinha. E ser paciente com tudo, principalmente com você. Ser paciente. Ah, o ônibus está demorando muito. Menino, mas por que esse ônibus está demorando tanto? Ora, paciência, tudo é na hora certa. O ônibus vai chegar. Tá? Pense que pode ter tido um atraso, um congestionamento no meio do caminho, e o horário do ônibus chegar atrasou. Paciência, tenha calma. Tenha calma. É difícil, mas tenha calma. Não é? Então, a gente tem que começar tudo com o propósito de ser melhor, de tudo ser melhor. A gente vai assumir tarefas pequenas,
né? Para fazer a caridade. Ah, eu não sei fazer caridade. Dê um bom dia. Dê um bom dia. Um sorriso a um desconhecido já é uma caridade. Abraçar alguém que pede um abraço, que já aconteceu isso comigo, uma pessoa chegar para mim e pedir um abraço. Né? Então, isso é caridade. Né? Estabelecer compromisso com a gente mesmo. Olha, hoje eu vou visitar um hospital, eu vou visitar um abrigo, eu vou visitar um asilo. Fazer qualquer coisa diferente. Visitar um parente que há muito não se vê. Dar um alô para um conhecido que há muito também não se vê. Aproveitar a tecnologia de WhatsApp. Mandar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Né? E quem sabe até ligar, falar. Pode ter certeza que as pessoas vão se sentir queridas, se sentir amadas, se sentir lembradas. É tão bom quando a gente está sempre assim angustiado e do nada alguém liga para a gente, alguém manda uma mensagem. Aí você vai ver que aquela pessoa ainda lembra de você, que gosta de você, que mantém ainda um carinho por você. Então, vamos ver isso. Isso é pela gente mesmo. E vai valer a pena, pode ter certeza. Vai valer a pena. Então, a gente vai fazer o quê? Tentar ser benevolente, indulgente e perdoar. O BIP, né? E também tem os 3 Gs. Vocês sabem quais são os 3 Gs? Generosidade, gentileza e gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Agradecer por tudo. Agradecer a Deus por mesmo estando com o corpo dolorido, mas você consegue se levantar, consegue fazer alguma coisa, tem a sua voz, consegue falar. Muita gente queria pelo menos ter alguma dor e conseguir andar, não fica numa cama sem poder fazer nada, sem poder se mexer, sem poder falar. Tantas pessoas querem ver a beleza da natureza e não podem ver. Porque ou estão dentro de um quarto, numa cama, num hospital internado, em casa mesmo, ou simplesmente não têm a visão. Então vamos agradecer. Vamos orar pelos nossos irmãos. Essas pessoas que provocam as guerras e mesmo assim se escondem, se protegem e mandam filhos de pessoas que só têm um filho para a guerra, pessoas inocentes que não querem ser jovem matando jovem sem nunca ter conhecido. Então vamos ser bons, vamos orar por essas pessoas, que a gente orando pelo outro, a gente está fazendo uma coisa boa para a gente também. Quanto mais a gente faz o bem, vem para a gente em dobro, vem tudo em dobro para a gente. Então vamos ser melhores a cada dia, vamos pensar, escutar o outro. Ah, mas eu não sei fazer caridade, não. Se uma pessoa quer conversar com você, pare, escute. Tem um tempinho. 5 minutos, 10 minutos. Ah, mas fulano fala demais. Sim, se ele fala demais é porque ele está o quê? Ansioso. A ansiedade dá isso. Falar muito. Então, se a pessoa está ansiosa, você dê os seus ouvidos para ela. Faça a sua caridade. Mas faça de coração. E depois não saia falando o que você escutou. Porque aí é um erro. Se a pessoa falou, procurou você, é porque você tem a confiança daquela pessoa. Então, seja gentil, seja caridoso, seja amoroso. Porque Deus quer isso, Jesus quer isso. Né? Se a gente tiver a oportunidade de ouvir o Sermão da Montanha, ouvir as benevolências que Jesus passou para a gente, da caridade, do amor, da justiça, vocês vão lendo e aprendendo cada dia mais as coisas boas que Deus mandou Jesus mostrar para nós e para nós colocarmos em prática. Vamos ser pessoas melhores. Começando por mim mesma, eu já falei isso. Porque eu sou a primeira a escutar, a primeira a estudar, a primeira a pesquisar, para estar aqui falando para vocês. Tudo começa daqui. Eu escuto, eu falo e eu tento botar em prática. Então, é difícil,
é difícil, é doloroso quando a gente faz alguma coisa de errado e a gente não consegue voltar atrás. Mas vamos tentar, cada dia, um passinho. Tenta esses 10 passos. Se quem quiser esses 10 passos, eu posso passar depois para Alberto e dou para ele. Ele divulga aí para vocês. Certo? E as pessoas que me conhecem podem perguntar a mim. Aí os 10 passos, cada dia fazendo um pouquinho. A gente pode fazer o seguinte também, pegar um potezinho e colocar no potezinho benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A gentileza, a generosidade e a gratidão. A cada dia que você fizer algo que foi benevolência, que foi de indulgência, se foi do perdão, você bota uma bolinha lá de papel, nesse potezinho. E o que vai acontecer? Depois você vai analisar aonde você foi melhor. E se por acaso um deles você conseguiu mais bolinha de papel naquele, não é para parar, não. É para manter a média. A gente, quando estudava, a gente não tinha que alcançar a média, então a gente tem que permanecer na média. E aqueles outros que tiveram menos bolinha em cada pote, aí você tem que trabalhar mais eles. Trabalhar cada dia mais. Tem entendimento cada dia mais. Então, vamos seguir procurando se manter sempre na média, né? Sempre procurando ser pessoas um pouquinho melhor, né? E no finzinho aqui da lição, nas instruções dos espíritos, eles passam para a gente um seguinte lembrete, para a gente ter sempre na nossa mente. Compadeçam daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajude-nos com suas orações, pois a oração aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçam, que é justamente a nossa parte espiritual. Se nós orarmos, se nós tentarmos colocar mais a nossa espiritualidade aflora, o que vai acontecer? A espiritualidade vai nos ajudar. Oremos, façamos o nosso evangelho no lar. Pessoas fazem, mais ou menos, tem gente que faz todos os dias, mas tem pessoa que faz um dia na semana. Chame sua família, faça com a sua família. Se alguém não quiser fazer, não se preocupe. Ore, aprenda, estude o Evangelho de Jesus. Né? Eu mesma, nós fazemos aqui, nosso Evangelho é dia de domingo. Minha filha mora em outro estado. Nós fazemos com videoconferência. Então, naquele horário, nós entramos em contato, nós participamos. Ela e meu esposo, nós participamos do nosso Evangelho. Então, não quer dizer que porque está distante, não deu para fazer, que você não vai fazer. Não, temos que colocar a família para orar juntos. Né? Se alguém não pode naquele momento, você faz o Evangelho só. A nossa casa tem que permanecer com oração dentro da nossa casa para manter a harmonia entre nós, para nós nos fortificarmos, para a espiritualidade nos ajudar, nossos anjos protetores. Tá certo, meus irmãos? Então, assim, nós tentamos ter esse entendimento do que Jesus dizia. Meu reino não é desse mundo. Por que ele dizia que o reino era desse mundo? Que era justamente o reino espiritual que estava dentro de nós. Porque ele quer o quê? Pessoas de coração puro. Por isso que ele tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz, venha a mim as criancinhas. Por quê? Porque as criancinhas têm coração puro. Naquele momento ela ainda não tem ainda o conhecimento da personalidade dela do tempo atrás, do tempo que ela era estava em outra vida, não é? Então, quando Jesus disse, venham a mim as criancinhas, porque são crianças que têm um coração puro. E é assim que ele quer que nós sejamos. Pessoas de coração puro, pessoas bondosas, pessoas que se dedicam para o próximo, pessoas que colocam Deus em primeiro lugar e amam o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu não vou querer fazer mal para o meu próximo.
Eu vou fazer de tudo para ajudar o meu próximo, em qualquer momento que for necessário. Ah, mas não dá para mim, eu trabalho, eu estudo. Agende, faça um jeitinho na sua agenda que dá para você fazer. Pode ter certeza que dá. E com certeza, vocês vão ver que vocês vão se sentir muito bem, nem sabem por que foi. E eu vou lhe dizer uma coisa, é tão bom quando você faz o bem para outro e o outro vem e lhe dá um abraço e agradece a você. É maravilhoso, vocês não sabem. Tem uma passagem de Chico que Emmanuel dá essa orientação a ele. Chico vinha apressado para o trabalho e uma senhora chamou ele. Chico, por favor, me diga, veja aqui essa receita que eu não estou entendendo. No dia anterior, ela tinha ido a Chico e o doutor Bezerra de Menezes tinha passado uma receita para ela, só que ela não está entendendo a letra. Então, Chico disse, não, estou apressado, eu vou. Aí Emmanuel disse para ele, volte. Ele voltou, explicou a ela e deu tchau para ela e foi embora. Quando ele estava onde Emmanuel estava, Emmanuel disse, olhe para trás, Chico. Aí Chico olhou para trás. Vinham pétalas de flores saindo da boca da mulher, chegando até Chico. Então, veja só. Se Chico tivesse ido embora e não fosse atender a senhora, ia estar saindo pétalas de flores da boca dela? Ia estar saindo energias boas para Chico? De certo, não. Então, minha gente, vamos fazer isso. Tentar. É difícil? É complicado? É. Mas se a gente não tentar superar, a gente não vai conseguir. Pense, é uma prova. A gente estava na escola, a gente não fazia prova? Então, pronto. A prova é diária. Não esqueçamos que estamos no plano de provas e expiações. Né? Mais para pertinho aí a gente vai chegar no plano de regeneração. Se assim nos for por merecimento. Né? Então, eu agradeço a vocês a paciência de terem me escutado, certo? A gentileza de estarem aqui nesse momento comigo. Então, agradeço de coração, que Jesus abençoe a todos, que tenham uma noite maravilhosa e que essas poucas palavras que eu falei para vocês reflitam. E, se quiserem mais, procurem ler o capítulo 2 do Evangelho, né? Meu reino é desse mundo. Porque cada vez que a gente lê, a gente tem o próprio entendimento, tá certo? Muito obrigada, que Jesus abençoe. Receba um abraço de todos nós que fazemos Semeador do Bem, daqui do Recife. Alberto. Muito bem, maravilha. Então, são esses ensinamentos que no nosso dia a dia a gente vai aprendendo a se tornar uma criatura melhor através desses ensinamentos. Porque tudo está na nossa consciência, só que até o momento ainda não acordamos para essa realidade. Exatamente. Mas, pouco a pouco, estamos em busca desses ensinamentos. E vamos melhorando, vamos sendo criaturas melhores, que a gente também se preocupa com o outro, porque quando nos preocupamos com o outro, estamos também fazendo para nós. Então, muito obrigado, Deus abençoe, Deus proteja. Mas, se alguém ainda quiser fazer algum comentário, tem mais alguns minutos aí. Muita paz a todos. Alberto, Fidelis. Boa noite, pessoal. Inês, estamos gratos pelas suas palavras, viu? Que nos levou a profundas reflexões, minha amiga. Muito grato, viu? Eu gostei muito da sua fala, quando você citou uma frase e disse assim, Deus não é juiz. E que você falou que a gente precisa ressignificar muitas coisas para poder a gente ter um entendimento melhor das coisas, né? E ainda muitas pessoas acham que Deus é esse julgador, que é esse ser muitas vezes cruel, porque é a maneira como nós às vezes vemos Deus, né?
da nossa maneira, a nossa visão pessoal. Às vezes a gente dá muita qualidade a Deus que é humana. E essa fala sua é muito importante, né? Você citou também essa receita, que eu vou dizer assim, a receita da felicidade, né? E foi bom a gente escutar, porque algumas delas eu preciso exercitar, e quando chegou aqui na minha consciência, deu um alerta, né? Olha, eu estou precisando fazer isso, né? Eu anotei aqui elas, mas como está gravado, ou se você tiver a listinha completa, eu vou botar no grupo, porque é um exercício muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, é de outro tema aqui. Você falou que a gente precisa mostrar a bondade. Aí eu fiquei assim, poxa, essa frase é forte, porque às vezes a gente quer mostrar que a gente é bom. A pergunta é, há uma diferença em a gente querer mostrar que somos bons e mostrar a bondade que está em nós? Olha, veja só, a bondade sai de dentro de nós naturalmente, certo? Para nós sermos uma pessoa boa, é nos nossos atos diariamente. Certo? Você ser uma pessoa boa, diariamente você demonstra aquilo. Você é uma pessoa atenciosa, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do outro. Você já, naturalmente, você demonstra ser uma pessoa boa. Certo? Então, se o outro observa isso, você é uma pessoa boa. Entendeu? Eu penso dessa maneira. Porque eu às vezes me lembro daquela frase que Jesus, né? Ele advertiu uma pessoa quando chamou ele de bom. Eu tenho uma interpretação muito pessoal sobre essa passagem, né? Talvez essa pessoa que chamou Jesus de bom, talvez estivesse ali com as segundas intenções, né? E aí Jesus deu um freio. Não, bom não sou eu, não sou bom. Bom é o Pai. E aí eu sempre procuro dizer assim, porque às vezes a gente quer ser bom, mostrar para as pessoas que a gente é bom, mas é para enaltecer geralmente o ego, né? Mostrar que você é bom mesmo. E aí você, quando falou, precisamos mostrar a bondade, né? Então, mostrar a bondade em si, o que ela é, e não nos mostrar. Não mostrar sentido assim de vaidade, né? Não chegar a dizer, né? Olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso. Não. Para que se demonstrar ser bom? Naturalmente, você é bom. Demonstrando as suas atitudes. Nas suas atitudes, você demonstra que é bom. E não você se denominar ser uma pessoa boa. Para ganhar elogios. Entendeu? Obrigado, minha amiga. Nada. Boa noite, Inês. Boa noite. Bela reflexão, parabéns pelo seu comentário. E o que eu tenho que dizer que, em resumo, a mensagem de Jesus convida em uma mudança de foco, de busca por um reino de poderes e posses materiais, para a construção de um reino interior de virtude e luz, preparando-se para a vida espiritual através do amor e do serviço ao próximo. Pergunta que eu posso dizer é, na sua concepção, tolerância e paciência é a mesma coisa? Não, não é. Você, para conseguir ser uma pessoa paciente, você tem que realmente se conscientizar de que, isso na minha concepção, de que tudo tem os momentos certos. E ser tolerante é você ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa calma, tentando ter entendimento daquela situação. Consequentemente, você virará ser uma pessoa paciente. Entendeu? Não sei se eu me fiz entendida. Entendi, é isso mesmo. Parabéns. E o que o Alberto falou aí da bondade, eu acredito que a bondade esteja nas nossas virtudes, né? O que a gente praticamos.
A gente não pode enxergar que nós somos bons. Quem tem que enxergar é o outro. Exatamente. Mas tudo o que você fizer, você dizer assim, não, eu fiz uma bondade hoje, né? E o outro não enxergar que você não está fazendo bondade, está fazendo só interesse. Aí eu não sou bom. É. Eu tenho aquelas posições em determinado assunto que eu agi com bondade. Mas, na verdade, a bondade é tudo aquilo que você faz ao outro, que o outro perceba que você fez alguma coisa que beneficiou a ele, né? Exatamente. Mas Aí, interessante é que muitas pessoas só vê se você é bom se beneficiar a ele mesmo. A pessoa, né? Que está vendo, está recebendo a bondade. a Se bondade. você não fizer uma coisa que lhe agrade a ela não acha que você foi bom naquele momento. Perfeito, ok. O pessoal está aberto aí para vocês fazer perguntas. Aproveite, a palestra foi muito boa, muito interessante. Está livre aí, viu? Cláudia levantou a mão. Oi, boa noite. Meu nome é Boa Cláudia. Oi, É a Cláudia. primeira vez que eu estou aqui participando do grupo e a minha questão sobre essa bondade, né? Eu tenho muito questionado sobre... Porque, assim, a gente vive num momento em que as pessoas acham que a bondade é você dar algo material, né? Uhum. E muitas vezes quando você não dá, porque a gente, eu acho que não... Eu tenho casos na minha família que as pessoas, que, por falta de responsabilidade, compromisso, muitas vezes assumem compromissos pensando no dinheiro do outro. E aí quando você não dá, ele acha que você é ruim. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, essa pessoa muitas vezes não aceita o seu conselho, a sua orientação. Então, como no caso de hoje, muitas pessoas que estão viciadas em jogos, né? Você tem, assim, você conversa da orientação, mas não quer nem saber, se endivida, quer comprar aquilo que não pode, e conta com o dinheiro do outro. E aí eu fico pensando que muitas vezes quando a gente acaba tendo a noção de que dá o bem material, uma coisa material, muitas vezes a gente está alimentando péssimos comportamentos, como a irresponsabilidade. Então, eu tenho refletido muito sobre que muitas vezes a bondade ultimamente, tem se voltado para esse dar material, quando, na verdade, através de uma oração, de uma orientação, é claro que, naquele momento, se você tem um irmão que está passando fome, que você é uma necessidade ali, você deve ajudar. Mas nesse caso, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, pega um dinheiro emprestado para pagar uma outra dívida. Isso demonstra que ele não se organizou, né, para pagar aquela primeira dívida. E aí ele se alivia daquela quando eu ajudo, e depois ele vai vendo que não teve consequências naquele momento e acaba repetindo aquele comportamento de irresponsabilidade, e cada vez ele vai aumentando as suas dívidas e comprometendo não só a vida dele, mas de toda a família em torno, né? E assim, quando eu penso também em Jesus, ele não era ele nem tinha o que dar, assim, em termos materiais. Ele tem aquela divisão do que estava no momento, como se você está numa reunião, em que estavam ali pessoas com fome, né, que estavam ali ouvindo, e dividiu o pão. Mas Jesus tinha a palavra, muitas vezes dava a orientação, o amor, o ensinamento, o exemplo. Era isso que ele dava.
E eu digo sempre assim, se você não está, a pessoa que não está aberta para ouvir um aprendizado, uma orientação sua, muitas vezes ela não está pronta para receber uma caridade material. Ou, assim, eu digo em termos de pessoas, principalmente as próximas, as familiares. Não no caso de uma pessoa que está naquele momento ali, precisando de uma necessidade, que a gente, né, em todo momento, a gente deve ajudar de uma necessidade ali, por exemplo, se está com fome, né, ajudar nesse sentido. Mas eu acho bem importante as colocações de Inês, de tudo aqui, e a gente só tem é colocar em prática. Exatamente. Tudo isso. Cláudia, veja só. As pessoas confundem muito a caridade material com a caridade espiritual. Inclusive, até no nosso Evangelho, no Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre isso. Caridade material e caridade espiritual. Que é justamente você doar para aquelas pessoas necessitadas é uma coisa, mas fazer as pessoas forçar você a ser caridoso para em benefício próprio, isso aí a pessoa é que devia ter a consciência de que está errado. Entendeu? Então, Jesus ensinou a pescar. Ele mostrou aos apóstolos como é que pescava, como ele dividiu, dava o pão a quem precisava, quem estava com fome, certo? Quer dizer que Jesus nunca demonstrou que toda vez jogasse a rede no mar, ele dava um alimento. Não. Jesus só ensinou a pescar para você trabalhar. Que Deus quer que nós trabalhemos para o nosso sustento. Então, muitas vezes, quando você é bondoso, caridoso com a pessoa, e a pessoa não é com você, não assume a responsabilidade de que solicitou uma ajuda a você e prometeu, deu a palavra que ia pagar aquilo que lhe foi pedido emprestado, essa pessoa está cometendo um erro. Então, ela tem que ter a consciência de que ela está fazendo algo errado, certo? Agora, o que é que você, que está doando, está vendo que aquela pessoa não está sendo uma pessoa correta, você tem que ter a consciência, ser uma pessoa boa, mas não ser boazinha. Você sabe a diferença? A boa é uma pessoa que raciocina quando está fazendo algo. E a boazinha é aquela que as pessoas pensam que levam você na conversa. Entendeu? Então, é você acordar. Ter coragem de dizer não. O não, muitas coisas já existem quando a gente vai procurar fazer. A gente já diz, eu já tenho um não. Mas você tenta ouvir o sim. Custa nada tentar? Então pronto. Mas muitas vezes nós necessitamos de dizer não para certas coisas, para as pessoas acordarem e não fazer a gente de boazinha e não de boa. Então é isso aí. Muito ensinamento, muito aprendizado. E a cada dia a gente vai se melhorando. Se Deus quiser. E Ele quer. Com certeza. Então, vamos pedir para Inês fazer a prece final da doutrinária da noite. E assim agradecemos a todos, muita paz, saúde para todos nós. Pai de divina bondade, nesse momento, Senhor, pedimos a vós força, perseverança, fé e determinação, Senhor, para, com isso, fazermos a nossa mudança íntima e sermos pessoas melhores. Para lá na frente, Senhor, conseguirmos o tão sonhado, o reino de Deus, né? Para conseguirmos ser pessoas melhores, para nos encontrarmos com o Mestre Jesus, assim como ele disse. Trabalhai para chegar e nos encontrarmos lá na frente. Assim sendo, Senhor, pedimos que nos oriente
e nos dê força aos nossos anjos protetores para nos guiarmos todos os dias. Assim seja.